Fala, minha gente, graça e paz, estamos começando mais um episódio da segunda temporada do nosso podcast Reino em Perspectiva, aqui diretamente do estúdio Baruch, na rua Conde de Sarzedas, número 149, loja 38. Venha que se você quiser gravar o seu podcast ou fazer suas gravações em geral aqui, procure a gente aqui, procure o Estúdio Baruch aqui, já sigam nas redes sociais, @estúdio_baruch. Com certeza você vai ter um conteúdo especial aqui dentro, um estúdio maravilhoso aqui, como vocês estão vendo aqui, top demais. E estamos aqui na segunda temporada do podcast Reino em Perspectiva aqui da Rádio Visionária. Daqui a pouco vou revelar quem hoje é uma convidada, tá? Então já vou deixar aqui um gostinho pra vocês. É uma convidada muito especial que já é minha amiga aqui. Daqui a pouquinho eu vou revelar pra vocês. Mas antes, agora, já, imediatamente, deixa o seu like. Já, rapidinho, deixa o seu like lá. Compartilha esse vídeo com pelo menos umas 5.500 pessoas. E também comenta, faça seus comentários já coloca a tua expectativa para esse episódio. Enfim, vamos bombar esse episódio. Vamos fazer com que esse episódio chegue a muitas vidas, muitas pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. E eu creio que com certeza você vai ser edificado. Siga a Rádio Visionária no Instagram. Daqui a pouquinho eu vou dar todas as redes sociais para vocês. Enfim, já se inscreve também no nosso canal agora no YouTube. Se inscreve agora mesmo, em nome de Jesus. E também você vai poder ouvir esse episódio na sua plataforma digital preferida, Spotify, Deezer, Amazon, YouTube, Music, enfim, você tem muita opção. Se você não assistir, você não ouvir, você é uma bênção, do mesmo jeito, tá bom? Então é isso, enfim, estamos aqui com mais um episódio aqui, e vocês estão curiosos, né? Vamos lá. Essa convidada é especialíssima. É uma amiga que a gente fez aí durante essa trajetória de 4 anos aí da Rádio Visionária. Eu não a conhecia pessoalmente, tô conhecendo ela hoje. A gente já esteve em diversos eventos, mas nunca conseguimos conversar. Mas hoje, finalmente, Deus nos proporcionou essa oportunidade aqui, que vai ser, vocês vão amar ela. É uma ministra de Deus, uma menina abençoada. Eu te chamo de menina, né? É uma menina. Enfim, ela se chama Nakamine. Ela é ministra de louvor da Paz Church, da igreja Paz Church, do pastor Abe Uber, né? Quero mandar um abraço aqui, pastor Abe Uber, uma referência na nossa nação, enfim, de pastor, em nome de Jesus. Seja bem-vinda ao nosso podcast, querida. Obrigada! Que alegria poder te receber aqui, viu? Muito bom estar aqui com você, Manuel. Muito bom estar aqui com vocês nesse episódio da segunda temporada. E muito obrigada pelo convite. Eu sei que vai ser um bate-papo muito legal e eu tô aqui, sim, para colaborar, para servir vocês, o que vocês precisarem. Amém. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ele falou menina, mas todo mundo acha que eu tenho 20 anos, né? Mas você sabe quantos anos eu tenho? Ela vai revelar. Mulher não costuma falar a idade. Não. Mas se ela quer revelar, é tudo. Revela então, vai. Vai. Tenho 27 anos. Parece que eu tenho 20. Peraí. Tô chegando nos Qual é a 30. receita? Que a cultura japonesa ali, né? Minhas raízes japonesas me ajudaram. Então é isso. Por isso que é o nome, né? Na verdade, Nakamine é o nome ou é o sobrenome? Então, outra revelação, gente. Fala aí. Você sabia, Manuel? Meu nome é Ana Paula Natsumi Nakamine Fiuza. Já comecei Nossa, assim, já gente. começou revelando aqui, ó. Você Revelações. já tá imaginando o que vai ser esse episódio, hein? Mas ninguém imagina. Eu não sabia, de verdade. A saga toda começou na faculdade, quando eu saí de casa com 19 anos, né? Certo. Pra morar em São Paulo. E aí, na faculdade, tinha, tipo, umas 10 anos, sem brincadeira, na minha sala. E o meu era Ana Paula, e tinha Ana Clara, Ana Flávia, vários. Aí, Natsumi, que é o segundo nome, que seria o correto, é muito difícil. Então vai ser Naka. Aí ficou. Aí acabou pegando também pro nome artístico e tudo. Como veio você colocar isso também pro teu nome artístico? Foi natural, assim? Foi, assim... Eu comecei a minha carreira musical em 2016, né? Certo. E aí, na faculdade, quando eu tava com 19 anos, que foi que começou essa questão de entender a identidade, do que eu queria seguir mesmo, se ia ser, né, falando uma
a linguagem mais fácil é worship, né? Ou se ia ir para outro lado, ia pro mais pop. Então, ali que começou a minha identidade mesmo musical. E aí, foi bem na época da facu e acabou ficando Nakamine o sobrenome mesmo. Porque, de fato, Natsumi é o meu nome em japonês. Então, então, só que ele é mais difícil mesmo. Então, eu acho que Naka ficou mais fácil pro pessoal e aí foi natural, mais por conta da faculdade mesmo. E o pessoal absorveu, então. Foi de boa. Você desde criança é cristã ou você teve um processo de conversão? Conta pra gente. Então, eu tive um processo de conversão. Eu me converti, eu tinha 11 anos de idade. E da minha família, assim, né, meus pais, que eu digo, eu fui a primeira a me converter mesmo, a entregar a minha vida pra Jesus. Certo. E isso eu morava no Japão. Você chegou a morar no Japão? Sim, morei 9 anos lá. Caramba! E aí, foi nessa fase, meus pais se separaram lá. Quando eles se separaram, e assim, minha infância foi bem desafiadora por conta do relacionamento deles e tudo mais. Aí, quando eles se separaram, obviamente, existia aquele vazio que todo mundo que não tem Deus tem, mas tinha a questão paterna também muito forte, que eu precisava muito de Deus, né? Nesse sentido. Então, por isso que a minha conversão foi muito mais profunda do que do meu irmão, da minha mãe, até do meu próprio pai e tal. Então, eu fui a primeira a me converter mesmo. Então, foi lá no Japão, quando eu tinha 11 anos de idade. Com 12, eu já me batizei, que eu já entendi o que Deus queria pra mim, já tinha sentido muito forte, tido encontro com Jesus mesmo. E aí comecei a minha trajetória cristã mesmo. Uau! E é interessante, no Japão, né? O Japão que não é um país tão comum em relação à cultura cristã, né? Como foi isso, você desenvolver essa cultura cristã dentro... Foi um desafio pra você? Foi um grande desafio, assim. Quando eu fui pra lá, eu fui muito nova, né? Então, eu já tive toda a adaptação na escola, que é muito diferente e tudo. Eu sou muito grata à cultura japonesa, porque eu vejo que a mulher que eu me tornei hoje, muita coisa faz parte da cultura japonesa. Então, a minha disciplina, a minha determinação e tudo. Então, eu vejo que isso colaborou muito pra minha vida hoje, né? Sim. Então, enfim, colaborou muito a parte da cultura. Mas essa questão religiosa, eu lembro, né? E eu falo isso pras pessoas, assim, meus amigos aqui, né, próximos da igreja e tal, eu falo, cara, eu quero muito uma oportunidade de voltar pro Japão, uma janela, assim, de oportunidade pra voltar pra lá, pra trabalhar realmente ser muito intencional, porque na época, como eu já tinha todos esses desafios por ser estrangeira numa escola japonesa, então eu tinha vergonha de falar que eu era cristã. Isso bem novinha, né? Não era nem adolescente ainda. Na verdade, 12 anos já é adolescente, né? Hoje em dia. Pra mim, adolescente é só a partir dos 15, mas tudo bem. Vai 12 mesmo. Então, aí, na escola era muito desafiador. Então, tinha a minha vida cristã dentro da igreja, mas eu tinha muito desafio pra expressar isso pra quem não era brasileiro. Porque na minha escola tinha brasileiros, então pra eles eu falava, vamos na minha igreja e tal. Mas pros japoneses eu tinha vergonha, tinha medo da rejeição mesmo, acredito, né? Então, eu quero muito uma janela de oportunidade pra voltar pra lá pra fazer a diferença. Porque hoje eu entendo, né, o propósito, eu entendo que eu não preciso ficar pensando o que eles vão pensar de mim e tudo, enfim. Mas pra me converter lá foi por causa da minha família, os meus primos que moram lá, Certo. né, minhas primas. Então, eles iam pra igreja. Então, foram eles que me trouxeram pra perto de Jesus, que me influenciaram. Uau. Então, lá no Japão, tem várias igrejas que são igrejas brasileiras. Certo. Tem poucos japoneses. Então, no geral, naquela época era assim. Por exemplo, nós temos uma Paz Church lá em Tóquio. Que legal. E aí, lá, é uma igreja de japoneses. Isso é muito legal, porque a gente quer alcançar os japoneses para Jesus, certo? Bem, certo. Então, menos de 1% dos japoneses se intitulam cristãos, né? Sim. Então, lá na minha igreja, naquela época, era uma igreja de brasileiros que moravam no Japão. Você entende a diferença? Sim. Tipo, então, meio que a gente... Era o meu início de conversão também, então eu não entendia que eu precisava alcançar os japoneses. Hoje eu entendo, né? Mas naquela época isso não era muito pregado e ensinado. Então, eu acredito que essa foi a diferença. Como era uma igreja de brasileiros, isso acaba atraindo brasileiros que estão no Japão. Certo. Então, acaba que você tem mais relacionamento, uma comunidade ali para se relacionar. Então,
por mais que meus primos e minhas primas me ajudaram a encontrar esse caminho, eu acredito que foi muito por isso, assim, a comunidade de brasileiros ali reunidas e tudo mais, sabe? A questão da cultura oriental, né? Ela nos ensina muito essa questão, como você falou, da disciplina, né? E isso acho que te forjou lá, né? Mesmo sendo tão nova, acho que te forjou lá para poder realmente... Poxa, é um desafio poder ser cristão aqui num país que realmente tem 1% apenas de cristãos, né? Isso foi importante para você? O que você disse? Essa questão da cultura oriental. Demais. Eu sou muito grata à cultura oriental, o princípio de honra que eles têm, né? Eu lembro, eu sempre conto essa história. Quando eu cheguei no Brasil, eu era adolescente, estava com 16. E aí, eu fui pra escola, primeiro dia de aula. E lá no Japão, eles respeitam tanto os professores. Então, quando o professor entrava na sala, era silêncio. Ninguém precisava falar assim, olha, o professor chegou. Não, o professor entrou na sala, é respeito, é honra. O cara tá acima de mim, ele tá me ensinando, pô. Que massa! Essa questão da honra. Aí quando eu cheguei no Brasil, eu lembro meu primeiro dia de aula, minha mãe não me explicou nada. Ela não revelou absolutamente Não me revelou nada Ai, pra mim. Jesus. Aí eu lembro que eu cheguei na sala, eu fiquei quietinha. Eu sentei lá, fiquei quietinha. Aí o professor entrou. Quando o professor entrou, tava todo mundo conversando, todo mundo gargalhando, todo mundo... Tipo, aí eu quieta. A mesma dinâmica que eu fui ensinada lá. Você tinha Fiquei aprendido. quieta. E aí eu, na minha cabeça, por que tá todo mundo conversando? Ai. Por que ninguém tá respeitando o professor? Só que como eu era nova naquilo e a minha mãe não me preparou para aquele momento, tudo bem, mãe, você está perdoada. Mãe, tá perdoada. Tá perdoada. Aí eles não ficaram eles não respeitaram, né, a entrada do professor e tal. Enfim, começou a aula e aquilo eu lembro que foi um choque cultural pra mim. E aí, continua a aula, aí outro exemplo que eu dou, aí a menina me ofereceu uma bala. Assim, na hora da aula. Eu sei que vai parecer meio bobo que eu vou falar, mas nem isso pode ir lá. Não pode levar celular, não pode levar bala, não, tipo... Então ela, quer uma bala? Não, tipo, não quero bala. Para de me oferecer isso, porque senão o professor vai ver e isso vai ser ruim pra mim e tal. E aí então foi um choque muito cultural pra mim, nesse sentido de honra pelos professores. O governador mesmo do Japão, ele fala, tem o rei que chama, Certo. que faz assim, sabe esse cumprimento? Acho que vocês já viram. Sim, que sim. Eles abaixam assim, eles, né, cumprimentam. Isso é o rei que fala, é um cumprimento dos japoneses. Só que o governador, como ele é acima, é meio que... Ele não precisa fazer isso pra ninguém, porque ele é a autoridade máxima. Certo. E aí ele fala que a única pessoa que ele faz o rei, que é esse cumprimento de respeito, é pro professor. Porque senão ele não estaria onde ele está, né? Como uma posição de autoridade no Japão. Então, assim, isso foi o maior choque cultural pra mim. Eu acredito que foi isso, assim, do respeito, da dinâmica das escolas. Enfim, então... Colaborou muito comigo em várias áreas, né? E eu entendo que é um equilíbrio, porque tem muitas regras lá também, tudo isso colabora, mas eu acho que não ajuda tanto o jovem no desenvolvimento dele. Enfim, tem os pontos altos e pontos baixos, né? Sim, perfeito. Você é descendente de japoneses por parte de... Mãe, certo? Isso, eu sou Yonsei, que é 4ª geração. Ok. Então existe esse diferencial. Tô aprendendo um pouquinho da cultura japonesa aqui também. Aqui a gente... A Rádio Visionária é assim, a gente coloca informações de todos os tipos. Legal. E você falou, 9 anos no Japão, foi realmente desafiador, mesmo totalmente, numa cultura totalmente diferente. E esse choque cultural com o Brasil, né? Vir pra cá. Você queria vir pra cá? Você decidiu voltar pro Brasil? Na verdade, seus pais decidiram voltar pro Brasil? Como foi essa decisão? Foi impactante na tua vida? Foi muito. Eu tava, assim, meio dividida, porque meus pais, né, como eu falei, eles são separados. E aí meu pai queria muito que eu ficasse no Japão. Muito, muito, muito. E a minha mãe queria muito vir pro Brasil. Porque minha avó tá aqui, a minha irmã tinha acabado de nascer, a mais nova, então ela queria estar perto da família, aí ela tinha casado de novo já com meu padrasto, enfim. Então, eu tava muito dividida, porque eu não queria entristecer meu pai,
né? Mesmo por conta dos desafios familiares e tudo, eu não queria deixar ele triste, que eu ia com a minha mãe. Eu também não queria deixar minha mãe triste. Então, eu lembro que realmente foi uma decisão, assim, dos meus pais. Dentro de mim, eu queria estar com a minha mãe. Certo. Não era sobre voltar pro Brasil. Era, eu quero ir onde a minha mãe for, sabe? Então, se for pensar o que eu queria, se a minha mãe ficasse no Japão, eu queria ficar no Japão, na época. Certo. Mas como a decisão era aonde a minha mãe for, eu vou. Então, aí ela queria voltar pro Brasil, então eu vou pro Brasil com ela. Então, hoje eu entendo todo o propósito que Deus, né, tinha pra mim aqui, enfim, meu chamado e tudo. Então, tudo isso aconteceu no Brasil. Então, eu entendo que Deus, ele sonha, né, gente, infinitamente mais do que nós sonhamos. Então, na hora a gente não entende. Então, eu sentia um aperto no meu coração. Eu queria ter ficado lá, mas amém, minha mãe está indo pro Brasil, então eu vou pro Brasil. Fiquei triste, mas acompanhei a minha mãe. Então, se for pensar numa resposta, eu queria ter ficado no Japão. Mas, acima disso, era estar com a minha mãe. Amém. Quais as diferenças principais de uma igreja cristã no Japão e a igreja brasileira? O que você identificou que sejam... que se existe algumas diferenças em relação a isso? Eu acredito que toda igreja, ela tem seus diferenciais, né? Então, claro, tinha diferença, sim. Mas o que eu vejo hoje, que eu sentia falta, que eu hoje, né, compreendendo, sendo uma líder também, que entende a importância de você trazer a visão para os seus liderados, eu acho que eu senti muita falta dessa parte missionária. Então, eram cristãos numa igreja brasileira que eu não ouvia tanto falar sobre ganhar os japoneses. E diferente da nossa igreja hoje, né, que é uma igreja brasileira, nós mesmo falando tanto sobre igreja local, sobre estar ali, sobre a importância de você criar raízes profundas na igreja, nós falamos tanto sobre alcançar os perdidos, sabe? Certo. Então eu acho que não é exclusivamente de uma igreja no Japão que eu tô falando, mas eu acredito que essa é a diferença da igreja que eu congregava lá no Japão e a igreja que eu congrego hoje, aqui no Brasil, né? Essa questão do ensino, da visão do futuro sobre missões, né? Sobre você alcançar os perdidos. E assim, meu coração fica muito apertado, porque hoje, entendendo essa importância, eu fico, nossa, por que alguém não me ensinou que eu não posso ter medo de falar de Jesus para as pessoas? Eu tava na escola, eu tinha acesso a tantos japoneses e eu não falei de Jesus para eles. Então isso me emociona, porque, tipo, me constrange no sentido por que eu não fiz isso, sabe? E também porque não era ensinado. Então eu acho que é a principal coisa que eu vejo, assim, da diferença que eu vivo hoje e a diferença que eu vivi lá, né? Certo. Então, perdão, te interromper. Não, pode falar. Por exemplo, nossa igreja lá na Apache Church em Tóquio, cara, os pastores são americanos, os brasileiros, eles aprenderam a falar em japonês para alcançar os japoneses, sabe? Sim. Esse povo que não conhece Jesus, que não é igual no Brasil, né? Que qualquer esquina tem alguém que já foi pra igreja Sim, e tal, já claro. conhece, já ouviu falar de Deus. Lá eles não ouviram falar de Jesus, eles não ouviram falar. Então, nossa igreja lá, eles pregam muito sobre isso também, né? E tem muitos japoneses. Nossa, quando eu vejo os stories deles, né, da Paz Talk, eu fico, ai meu Deus, que lindo. Porque eu acho que não teve nenhuma vez que eu não vi uma célula acontecendo em uma casa com tantos japoneses que eu não fiquei emocionada em ver. Legal. Porque é isso, sabe? A gente precisa alcançar essas pessoas. Amém. Eu sou evangelista, tá? Sou um evangelista ungido já há uns bons anos aí, em nome de Jesus. Eu era daqueles evangelistas. Eu sou convertido há 20 anos, né? E eu era daquelas pessoas que evangelizavam por folhetos. Eu chegava no metrô ou no ônibus, lá, eu vou entregar. Só que a minha tática era a seguinte: eu chegava com um folheto pra pessoa e pedia pra pessoa ler na hora. A pessoa lia na hora e eu via a reação. E aí eu identificava se tinha o sentir do Espírito Santo pra falar e direcionar uma palavra específica. Palavra de conhecimento, que é o que Deus tem me dado, né? Amém. É o meu dom, né? De palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, de profecia, apesar de atuar no ramo do evangelismo. Eu tenho essa curiosidade em relação ao evangelismo, né? Como é que são os métodos de evangelismo lá no Japão? O que vocês faziam, né, para poder ganhar os japoneses para Jesus? Tinha que haver uma criatividade? Existia um procedimento? Eu queria que você contasse pra gente, se você... Então, é igual como eu tava compartilhando, assim,
eles, nessa igreja que eu me converti lá, eles não eram tão fortes em evangelismo. Ok. Então, não era tão falado sobre isso, né? Talvez até, eu posso estar errada, mas eu não via tanto falar sobre isso mesmo. Então, Aham. entre nós, eu lembro que entre os brasileiros, entre os gaidins, né, que a gente chama, a gente falava muito uns pros outros. Então, na escola, eu lembro, tinha tantos brasileiros, tinham filipinos, tinha outros estrangeiros. E aí, pra essas pessoas, acabava que, como a gente tinha esse laço de ser estrangeiro, a gente sempre estava junto lá na escola. Então, a gente convidava essas pessoas. Mas sobre alcançar uma nação, no caso, a galera japonesa, a gente não tinha um método, né? Igual você falou, porque não, infelizmente não era ensinado tanto sobre isso. Então, eu lembro que eu evangelizei, com certeza, várias pessoas, mas não como eu deveria ter evangelizado. Entendi, perfeito. Eu lembrei agora na palavra de Deus, né? Lembrei de Moisés, né? Que acho que você tem você tem mais ou menos nesse sentido essa característica que eu creio que ainda vai ter essa oportunidade, porque Moisés foi educado no Egito e teve que voltar para lá, né? Então, com uma nova mentalidade, um novo sistema. Então, eu creio que isso tá queimando no teu coração. Amém. Né? Uma coisa que eu sinto que no meu espírito, né, quando eu falo sobre o Japão, eu sinto que o final da minha vida vai ser lá. Uau. Quando os meus filhos já estiverem encaminhados, vivendo suas vidas bem com Jesus e tal, eu sinto que eu e meu esposo, nós vamos estar lá, tipo, no final da nossa vida. É uma impressão do meu espírito, né? Então, eu espero que seja isso mesmo, mas é o que eu sinto, assim. Então, Amém. eu digo a longo prazo, né? Quando for o final da minha vida a longo prazo. Mas eu acredito, sim, que a curto prazo, talvez a gente vá pra lá pra fazer um treinamento com o pessoal da nossa igreja mesmo que tá lá, né? A gente tem vivido tantas coisas incríveis aqui na nossa igreja, na Paz São Paulo. Então, assim, eu acredito que vai existir essa oportunidade, mas uma coisa que fica assim, que é bem quentinho no meu coração é que o final da minha vida vai ser lá, que eu vou poder gastar minhas últimas energias, assim, ganhando povo japonês. Amém. Glória a Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Quero mandar um abraço pro seu esposo, né? Sim, o Gabriel Fiuza. Gabriel Fiuza. Grande abraço, Gabriel. Deus abençoe cada vez mais a tua vida. Eu acompanho ele também. Uma bênção. Esse é um casal abençoado demais. Eu amo muito a vida de vocês, em nome de Jesus. Naka, vamos falar agora sobre música, né? Legal. Que também é um dos seus chamados, né? No Senhor, né? Ministro de louvor da Paz Church, né? Queria que você contasse como surgiu essa paixão por música. Foi lá no Japão mesmo? Foi lá no Japão. Foi lá no Japão mesmo? Foi. Conta pra gente a história disso. Cara, obrigada pela pergunta. É realmente a primeira vez que eu senti a presença de Deus. Porque eu ia pra igreja, né? Quando meus pais separaram, que foi quando eu comecei a ir e tudo. E eu ia, assim, porque eu tinha um entendimento, assim, que até hoje eu não consigo entender. Não era porque minha mãe queria ir, porque ela não queria ir. Então, eu que ia com os meus primos, né? Não era ela me obrigando. Eu que queria ir, eu sentia que eu deveria ir. Né? Isso com os meus 11 anos de idade. E aí, a primeira vez que eu senti a presença de Deus foi cantando na igreja. Né? Sempre davam oportunidades para as crianças, né? E eu lá, sempre fui muito corajosa. Eu quero! Sempre fui assim. Sempre você desvoluntário. Primeiro, tem tal coisa pra fazer. Aí, eu lembro que tinha o Ministério das Crianças. A gente vai cantar tal no Dia das Crianças, a música tal, não sei o quê. Quem quer cantar? Ninguém queria, só eu. Aí eu fui. E aí, quando eu cantei, tem até esse vídeo no canal da minha mãe. Que ela sempre postava essas coisas. Eu só tenho vergonha desse vídeo, não procurem. Por favor, não façam isso, não recomendamos. E aí, eu lembro quando eu comecei a cantar, eu tava executando, tava ali, cantando a música que eu tinha aprendido e tal. E aí, comecei a sentir muito forte, queimando as minhas costas, assim. Queimando. E eu era criança, então eu não tinha entendimento do que estava acontecendo, mas eu sabia que era uma coisa boa. E eu senti o amor de Deus tão forte entrando no meu coração naquele momento. E aí foi quando eu senti que era aquilo que eu devia fazer, cantar pra Jesus, né? E compor, enfim, como eu tive muito desafio com os meus pais, porque eles brigavam muito e tudo, vi muita coisa, fui a irmã mais velha e tal. Sim.
Então, tinham muitas coisas que eu precisei amadurecer muito rápido. Então, eu só virava página. E com 11 anos, eu já tinha passado por muita coisa por conta disso. Então, foi através da música que eu comecei a me expressar, né? Porque a gente sabe que a música, ela ajuda a gente a entender muitas coisas de uma forma inconsciente, né? Eu estudei musicoterapia. Então, tá. Eu lembro que atendendo, né, no período de estágio, tinha um rapaz que ele era irmão de um paciente. Ele era irmão de um paciente autista. E ele era irmão dele. A idade era bem parecida. Eu só vou dar esse exemplo para vocês entenderem melhor. E aí, eu fui dar a sessão de musicoterapia para ele. E a gente fez composição. Eu joguei várias palavras, ele trouxe uma música que ele gostava, a gente fez uns recortes dessa letra e ele foi encaixando. Uau. No final, a música dizia que o motivo, porque a mãe dele, né, desse rapaz mais velho, que era irmão do autista, falou que ele estava sendo muito agressivo em casa e tal. E ninguém entendia por quê. Nessa música, praticamente ele compôs uma canção falando que a mãe dele só dava atenção pro irmão. Porque ele tinha uma necessidade, né? Precisava de dar mais atenção. Mas esse era o motivo que ele estava sendo tão agressivo. E foi uma forma inconsciente. Eu acho que nem ele, na época, não lembro se ele percebeu o que ele compôs. Mas foi muito inconsciente. Então, a música falava sobre como ele queria mais atenção. Como ele queria estar junto com a família e tal. Então, a música, ela ajuda a gente a se expressar. Então, eu lembro que eu comecei a compor. Depois dessa experiência que eu tive com Jesus, né? Com o Espírito Santo ali cantando, eu entendi que essa seria talvez uma das principais formas que Deus ia falar comigo, né? Então, até hoje, né? Ontem eu tava ministrando na igreja, né? No domingo, e aí no último culto, né? Eu cantei nos 3 cultos, aí no último culto eu senti o Espírito Santo falando comigo. Foi pra isso que eu te criei. Uau. Pra você, não só pra você me adorar, mas porque através disso eu falo mais com você. Então, Deus, ele é um Deus pessoal. De cada um, ele fala de uma forma diferente. E a música foi a forma que eu encontrei Deus pela primeira vez. Então, pensa, foi aí que começou. Foi a paixão, uma paixão que Deus te deu. E quando eu era criança, eu sempre fazia musiquinhas e tal, mas não era algo forte. Mas depois que eu tive essa experiência, eu entendi, tive uma convicção em mim que eu precisava servir a igreja com isso, com a música. Certo. Mas também eu precisava disso pra entender muitas coisas de Deus sobre mim, né? Minha identidade, os segredos dele, né? Então, através da música eu vejo que é a conexão mais forte que eu tenho com Jesus, assim. Amém, glória a Deus. E como que você chegou a ser ministra de louvor de uma igreja hoje tão reconhecida na nossa nação como a Paz Church? Como foi esse processo? Assim, claro, existe um processo, todas as igrejas. Você que é ministro de louvor, não é de uma hora para outra. Existe um processo, você vai ter um processo de discipulado, tem toda uma questão. Né? Como foi para você esse processo até chegar a ser uma líder? Você é uma das líderes, né? Sim, de adoração. De adoração lá, ok. Então, quando eu voltei, né, do Japão, aí eu fui para uma igreja, congreguei nessa igreja, na Baixada Santista, né, que é onde meus pais, inclusive, eles moram. Sim. E aí, eu fui participar de uma conferência do Dunamis em São Paulo em 2016. Que foi o start, né? Que eu falei pra você da minha carreira musical e tudo. Uau. E lá Deus falou muitas coisas comigo, inclusive sobre me mudar pra São Paulo, pra fazer minha faculdade lá, pra viver os novos desafios, as coisas que Deus queria trabalhar em mim através desses desafios, porque morar sozinha é um desafio, né? Sim. Então, aí eu senti esse direcionamento. Quando eu voltei pra casa, eu pedi a bênção dos meus pais, orei sobre o assunto, e eu fazia parte dessa igreja que eu era muito envolvida. E aí o pastor também me abençoou e tudo. E aí, com 19 anos, eu saí da casa dos meus pais pra morar em São Paulo. Uau! E aí que começou essa parte. Aí, fiz uma escola missionária que chama Difflin School. Certo. Né, que é a escola missionária da minha igreja. Hoje nós temos o GMS também, que é outra escola. Sim. Quando eu fui fazer o Difflin School, eu conheci toda a liderança da Paz Church que estava se mudando para São Paulo, porque a gente estava abrindo o campus ainda aqui. Certo. A gente começou num bifezinho aqui em São Paulo.
Uau. No buffet lá no Tatuapé. E aí conheci todo mundo, que eu fui fazer essa escola missionária, que era do Difflin. Conheci a galera, conheci toda a liderança e tal. E ainda, eu não... Até... Perdão, eu errei a informação. Fiz a escola missionária primeiro. Ah, tá. E aí, quando eu voltei pra casa, eu senti que eu deveria me mudar pra São Paulo. Só que eu tinha que mudar toda a minha vida. A igreja, tudo isso aqui. Só que antes de conhecer a Paz Church, eu conheci o Difflin, que é o Ministério de Jovens da minha igreja. Entendeu? Sim, já. Então, Difflin School é a escola e Difflin é o Ministério Local de Jovens. Certo. Dentro da igreja local. Então, aí eu já conheci todo mundo no Difflin School. Quando eu recebi esse direcionamento de Deus, pra onde eu vim? Pra Paz Church. Pra Paz Church. Então, eu nem sabia que o pastor Abe, que era o líder dessa escola missionária, eu nem sabia. Uau. Que era o líder da igreja, que tinha essa escola, enfim, foi muito de Deus. Inclusive, meu esposo estava nessa escola missionária, nos tornamos grandes amigos. Aí, ó, já fica aí a dica pros jovens. Ó. Faça escolas missionárias. Ela já deixou. Participe das coisas da sua igreja, porque, ó... Ministério de Jovens. Daí, ele tá lá, entendeu? Ele vai estar lá. Mesmo que não seja naquele momento, né? Porque a pessoa acerta na hora errada, também se torna a pessoa errada na sua vida. Então, eu conheci lá, mas a gente só foi se relacionar 4 anos depois. E a gente se tornou grandes amigos lá, enfim, né? Um parênteses grande nisso. E aí, conheci a Paz Church. Quando eu me mudei, aí eu fui direto pra Paz. E aí, comecei minha trajetória lá. A gente começou no bifezinho. O time ainda tava bem no começo, né? Até o pastor Daniel Alencar, ele tinha sido convidado, né? Pelo pastor Abe pra liderar essa parte do louvor. E ele ainda nem morava em São Paulo. Morava ainda lá... Acho que ele morava no Nordeste, né? Não, ele morava lá em... Floripa. Floripa, né? Ele morava em Floripa, certo. isso. E aí, ele ainda não tinha se mudado oficialmente pra São Paulo. Então, eu peguei o time bem, assim, no começo mesmo. Bem no começo. Então, foi ali que começou a minha trajetória. Dentro da minha igreja local, me envolvendo no ministério, servindo no backstage do ministério, né? Eu acho que isso é tão importante, assim, a gente entender que nós precisamos servir uns aos outros. Amém. Né? Perfeito. Então, eu lembro que eu servia muito, eu enrolava cabo, porque era o começo da igreja. Então, acabava o culto, tava todo mundo ali ajudando e a gente ajudava. Se eu não tava na escala, eu tava servindo no backstage também, né? Então, eu acredito que o começo de tudo foi... A primeira coisa, a gente entender o que Deus nos chamou pra fazer. A segunda é a gente se preparar pra isso, né? Porque não é só quando... Porque às vezes Deus chama a gente pra fazer, a gente já quer fazer. Mas nem sempre a gente tá preparado pra fazer. Então, a gente tem que se preparar pra isso, tem que ser discipulado, cuidado. Então, eu fui muito cuidada, discipulada, né? Tinha áreas da minha vida que eu já sabia, eu achava que eu já estava curada em relação à minha família, que eu ainda não estava. E aí, eu fui curada nisso, e aí comecei a me envolver mais profundo no ministério. Porque o ministério de louvor, né, falando sobre o louvor em si, o ministério de louvor, é um ministério de evidência. Claro, então, a linha de frente. A Bíblia fala pra gente viver de acordo com o nosso chamado, certo? Então, pra gente estar em evidência, nós precisamos trabalhar muitas áreas da nossa vida antes. Perfeito. Não significa que nós não vamos ter desafios ali durante, mas é importante a gente ajustar isso, né? E o ajuste vem depois que é tratado e curado, né? Então, eu acredito que o começo foi entender meu chamado, depois trabalhar as áreas, me envolver aos poucos e até hoje estou muito envolvida no ministério, graças a Deus. Amém. E hoje você tem músicas gravadas. Você relutou muito, porque você falou que 2016 é o meu começo, começo aqui na Paz Church, mas desde antes você falou, né, tá no louvor. E gravar. Assim, pra você foi um desafio? Você começou novinha a gravar ou você já tava no Ministério da Paz Church? Conta pra gente. Então, meu primeiro projeto musical foi no Japão, só que eram covers, assim, né? E eu sempre cantei na igreja, desde que eu me converti, sempre cantei na igreja e tal. E aí, quando eu comecei profissionalmente, foi em 2016 que eu falei pra ti, que foi a primeira vez que eu lancei a minha primeira música. Só que eu ainda não tinha... Assim, era algo que eu sabia que Deus tinha colocado no meu coração, mas eu ainda tinha muito medo, né? Então,
Até hoje, às vezes, vem alguns medos e tudo, mas eu acho que faz parte. Mas na época, era um medo de, tipo assim, cara... Medo do que as pessoas vão pensar, medo de errar. Então, era um medo muito carnal. Não era um medo de, tipo assim, de dependência de Deus. Era muito carnal. No sentido disso mesmo, assim, pô, eu sou dependente de Deus, então bora pra cima. Mas era um medo do que as pessoas iam pensar, era um medo, sim, relacionados mais à minha identidade, eu acho, né? Sim. Então... Eu acho que esse foi o principal desafio, porque muitas vezes eu deixei de fazer coisas por medo do que as pessoas iam pensar. Medo de errar, medo de estar, né? Eu participei de várias apresentações que não eram na igreja, Sim. que eu falava, nossa, e se eu errar? E se eu isso? Então eram medos que precisavam ser trabalhados, que tinham muito a ver com a minha identidade. Então hoje eu ainda sinto, mas é normal o medo de, tipo assim... tô com medo, mas vou com medo mesmo assim. Não tenho medo tô com medo do que as pessoas vão pensar. Por quê? Vamos orar mais sobre isso. Então, é um medo com uma ação, né? Então, eu acredito que hoje, pra mim, o que mudou foi que eu não tenho medo das consequências ou de errar, mas sim eu tenho medo de deixar de obedecer a Deus. Então eu prefiro obedecer a Deus, fazer o que Ele me pediu pra fazer, do que ficar parada sem fazer nada, porque eu tô com medo super carnal, super pessoal, que eu posso trabalhar, né? Ok. Como veio o contato da ONI? Da Oni Music? A ONI Music. Então, a Oni... A gente teve uma reunião com eles, com alguns cantores que têm esse chamado para composição, para estar vivendo o ministério nessa área de adoração e tudo. E a gente fez uma reunião com esses cantores e aí a gente recebeu esse convite para estar na ONI. Ah, que legal. Hoje Inclusive, nossa, eles são tão legais, assim. Eu lembro que no começo, né, acho que eu já tô há 3 anos ou 2... Agora eu não me recordo muito bem. Mas eu lembro que... Eu falo, cara, tem tantos artistas grandes. Nossa, a Ana Paula Valadão, a Gabi Sampaio. Aí tem fulano. E eu assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? E tipo, eles me atendem do mesmo jeito que os outros. Então eu acho isso muito lindo deles, assim. Eles atendem tão bem e dão essa atenção... Porque eu me considero uma artista super pequenininha mesmo, né? Então, tem tantos grandes lá e eu fico, gente, eles estão me dando atenção, socorro. Amém. Glória a Deus por isso. Pra você realmente galgar, e eu creio que você vai chegar lá em nome de Jesus. Aliás, um abraço aqui pros pastores Nelson Tristão, Cristi Tristão, diretores da ONI Music. Grande abraço, queridos. Referências na nossa nação aí em adoração. E tem um cast tão vasto e abençoado aí. E, claro, tocam na programação da Rádio Visionária, isso é fato. Qual foi a sua primeira gravação? A minha primeira gravação oficial, autoral, foi Me Encontra, o nome. Me Encontra? Me Encontra, tá. o nome. Dá pra dar uma palhinha pra gente? Você lembra ainda? Tô brincando. Tá. Peraí, agora eu preciso só saber qual parte que eu canto. Faz o sorteio. Faz o sorteio. Deixa eu pegar só meu celular rapidinho. Olha lá, a assessora. Auxiliar. Peraí. Fica à vontade. Estamos aqui com a Nakamine, cantora, ministra de louvor da Paz Church aqui. Vocês estão assistindo aqui. Com certeza vocês estão sendo edificados pelo testemunho dela, aquilo que Deus tem feito na vida dela. Falou sobre o Japão, né? Que ela é oriunda do Japão aí, de estar aqui morando no Brasil aqui, sendo essa ministra de louvor tão abençoada. Ela só está procurando, a primeira música sempre às vezes peguei aqui a letra, pessoal. Aí, chegou, consegui chegar. Chegou. Vai, eu tenho só que ver o tom também. Peraí. Então vem eu sou o pó, vem com a tua água, me purifica, lava. Então vem com as tuas mãos, refaz da sua maneira, restaura minha vida inteira. Oh,
Ó, glória a Deus, ó, fiz ela dar um revival aqui. A gente é assim, né? Rádio Visionária, faz esses desafios, às vezes meio malucos aqui, mas glória a Deus, glória a Deus. E com certeza foi a primeira, e aí você pôde gravar diversas outras músicas, inclusive tá com assim, tá com lançamentos novos aí também, né, pela Unimusic. Queria que você contasse desse seu novo momento, né, dentro da música aí. Sim, a gente chama na Oni que tem vários projetos, né? Tem o projeto Premium e o projeto Sustentação. Esse que eu tô lançando agora, né, que saiu recentemente, Tudo é Pra Tua Glória, né? Que são interpretações que eu fiz na igreja, né? Então são essas 3 músicas que a gente tá lançando agora, são músicas que eu cantei na igreja local, né? Então ele é um projeto pra gente trazer essa convicção, esse entendimento de você usar o que você tem para também servir a sua igreja local. Sim. Né? Então, claro, às vezes você acha que você não tem um chamado pastoral, vamos dizer assim, um chamado pastoral. Mas você é um bom comunicador na sua empresa. Seu campo missionário é na sua empresa, você é um bom comunicador. Então, de repente, você pode ser alguém que vai ajudar alguma aula na igreja local, né? Então, quando eu pensei em trazer essas 3 canções que eu ministrei na igreja local durante os cultos, onde tem voluntários operando, onde tem pessoas trabalhando para a igreja de Jesus. É um incentivo para as pessoas começarem a servir nas suas igrejas locais, né? Então, e aí depois desses 3 lançamentos, no final, né, ali em novembro, eu vou lançar uma música autoral. Esse ano a gente já lançou uma, que é a Melodia Desse Amor. E aí, nesse final do ano, a gente vai lançar outra. Que aí eu vou deixar som... Só vai ficar o suspense. Só vai ficar o suspense. Me acompanhe aí nas redes sociais, me siga. Que eu geralmente estou sempre compartilhando momentos, lifestyle ali da minha vida, do que eu tô fazendo. Então, lá você vai entender mais sobre esse processo de criação dessa nova música. E essas 3 são realmente para incentivar, trazer esse incentivo, né? Até eu gosto muito de produzir conteúdo no Instagram, né? Eu não gosto só de fazer... uma das coisas, é um dos assuntos que eu vou abordar já com ela. Na verdade, ela já adiantou. Vai fundo. Porque assim, gente, eu amo tanto me comunicar com as pessoas. Eu amo estar com as pessoas. Então, às vezes, eu vou ministrar numa igreja, que não é a Paz Church, sabe? A forma que eu tenho de me conectar com aquele pessoal que eu vi só aquele domingo é ali através das redes sociais, sabe? E eu vejo as redes sociais, assim... a gente vivendo uma era digital, a maior era digital que a gente tá vivendo até agora, né? Sim. Então, daqui pra frente é só mais tecnologia. Então, eu vejo que é um meio da gente alcançar mais pessoas para Jesus, pra gente ensinar mais as pessoas sobre os princípios e valores do reino mesmo, né? Sim. Então, sempre que eu vou lançar uma música, eu gosto de produzir conteúdos em cima daquele lançamento, né? Então, por exemplo, ontem eu fiz entrevistas com a galera da igreja, fui entrevistando um monte de gente, perguntando, olha, aonde você serve e por que você serve, né? Porque eu acho que é tão importante a gente entender a nossa motivação também, né? Então, e foi tão linda as respostas, né? Uma que falaram assim, eu sirvo no Ministério de Recepção, né? Uma das pessoas falou, porque quando eu cheguei na igreja, eu só voltei porque alguém me recebeu com um sorriso. Uau. Alguém me deu uma boa notícia. Alguém que estava segurando a placa deu um sorriso pra mim e declarou palavras de bênção sobre mim. E eu voltei na semana seguinte. E hoje eu sirvo nesse ministério para alcançar outras pessoas, porque eu quero que outras pessoas sejam impactadas com o meu sorriso, com as minhas boas novas, né? Então, assim... É tão lindo ver que nosso chamado, ele nunca vai parar em nós. Então, ele precisa refletir isso na vida das pessoas também. Então, realmente, através desses conteúdos, né, por conta dos lançamentos, eu pude ouvir esses testemunhos tão lindos de pessoas que têm sido impactadas nas suas igrejas locais. Então, por isso que você que está vendo esse podcast, você também pode usar tudo que você tem para não só glorificar o nome de Deus na sua casa, mas na sua igreja local. Então, realmente... É um projeto que a gente tá sonhando muito. Amém. Eu tava lembrando dessa questão do Ministério de Recepção. Esses dias, o nosso Ministério eu faço parte do Ministério de Jovens da minha...
Ó, me fala. Eu sou jovem, Você é tá? jovem. Eu sou jovem, tá? E a gente fez a questão da recepção. Como hoje a recepção marca, né? A recepção marca as pessoas, né? A vida das pessoas. Eu fui impactado, o meu testemunho, né? A primeira vez que eu cheguei na minha igreja local, Comunidade Apostólica Plenitude de Vida, em Budas Artes. Um abraço, meus queridos líderes, apóstolo Alberto Pires, profeta Sandra Pires. Eu fui impactado pela recepção. E aí o nosso Ministério de Jovens esses dias fez uma recepção de pegar as pessoas que estavam entrando, as pessoas iam entrando e elas tinham um desafio de falar o que Jesus representava para elas com a letra do Uau. nome delas. Uau. que Então, legal. assim, Vou usar essa ideia aí. ó, aí, ó, já lança essa ideia, que essa ideia é legal. Então, aí a pessoa tinha que, antes de entrar, ela tinha que falar o que Jesus representava para ela Que com a massa. letra do nome dela. E é incrível como isso marca a vida das pessoas, né? Então, servir no ministério local, servir na igreja local, é algo que é um privilégio. É algo que com certeza você sente isso, né, Naka? Porque você tá ali na frente do Ministério de Louvor, está servindo, como você contou aqui, em diversos aspectos, as formas como você serviu, com certeza é um privilégio, né? Realmente é um privilégio servir a igreja e hoje eu e meu esposo, a gente trabalha na igreja, Sim. né? Então... Vocês viram, desculpa cortar, o tempo de Tempo integral na tempo igreja. integral, Isso. ok. E aí nós temos uma empresa de marketing também, né? Então a gente fala que a nossa empresa é pra gente conseguir os recursos dessa empresa é para servir a gente nas demandas da igreja também, né? Então a gente só consegue equilibrar tudo isso por conta dos recursos que entram na nossa empresa. Então, sobre servir, realmente a Bíblia fala pra gente glorificar a Deus em tudo que a gente for fazer, né? Então, eu tô glorificando a Deus quando eu tô servindo a minha casa, eu tô glorificando a Deus quando eu tô, tratando bem as pessoas que trabalham o dia inteiro num restaurante, não sei. De qualquer forma a gente pode glorificar, né, o nome de Deus, mas é importante ter essa intenção no nosso coração. Então, realmente, eu amo servir a igreja e é o meu chamado, assim, né, eu falo que o meu chamado, os principais chamados de Deus para minha vida é essa área pastoral e essa parte musical também, né? Amém. Então, realmente, estar com pessoas, cuidar de vidas, para nós é um privilégio. Que bênção, que bênção. E você tem realmente vamos dizer, uma forma, a tua forma, assim, olhando, porque hoje eu conheço, finalmente eu conheço pessoalmente. Dá pra perceber essa característica pastoral que você tem, Amém, glória de a Deus. cuidado, de carinho, de afeto, de pegar a ovelhinha, vem aqui, vamos lá. Enfim, isso é muito legal. Voltando à questão, antes da gente abordar sua vida de influencer, eu queria que você contasse a respeito de você, quando vai lançar uma música, você coloca primeiro um termômetro na igreja, por exemplo, Cantar com a igreja. Cantar com a igreja primeiro, antes de eu lançar essa canção. Porque tem muitos ministros que fazem isso, né? Sim. Você tem essa forma também? Depende. Então, por exemplo, a Seus Pensamentos, que foi a penúltima que eu lancei, que foi no final do ano passado, eu cantei muito ela na igreja. Cantei no culto de jovens, cantei no culto de domingo e tudo. E é incrível você poder, igual eu falei, né? Não só reproduzir uma música de algum artista, de algum adorador. Mas quando Deus... Ele revela coisas pro ministro, né, também. Então, assim como um pastor, ele prega a palavra, porque Deus revelou aquilo pro coração dele, quando a gente canta uma música, nossa, que Deus falou ao nosso coração ali, com a igreja, é tão lindo, assim, eu realmente poder ver, e eu fico muito emocionada quando alguém da minha igreja, né, fala assim, Naka, essa música tava passando por isso, isso, Uau, e eu fui tão impactada e tal. As minhas ovelhas falando isso pra mim, nossa, eu fico muito, assim, grata a Jesus por ter tido a coragem de lançar. Porque também quando você lança uma música, você também se expõe, né? Você expõe algo que você viveu, né? Então, a Seus Pensamentos, ela fala muito de um processo muito desafiador de pensamentos. Que eu tava declarando ali as verdades de Deus sobre mim e tal. Foi um processo que eu vivi alguns anos atrás. E aí, você tá expondo também, pô, eu passei por isso aqui, né? Então, eu acho que é tão lindo ver que é aquilo que a gente falou, né? Nada para em nós. Deus, ele sempre usa e colabora com aquilo pro nosso bem,
pra promoção do reino dele também. Então, quando alguém do Instagram chega pra mim e fala, eu ouvi sua música e senti isso, fui curada. Amém, glória a Deus. Mas quando alguém próximo a mim tá ali e ela passou por um momento difícil, eu acho que dentro de mim vibra mais, sabe? É que é alguém da igreja, né, que tá ali, vida na vida comigo e tudo. Então, realmente, eu faço isso, né, canto as músicas na igreja, mas, por exemplo, a Melodia desse Amor é uma música muito poética, não é uma música congregacional. Então, aí eu cantei ela num culto de jovens, mas com um formato totalmente diferente de adoração, que foi um formato de adoração, mas é uma música congregacional. Então, eu não canto essa Melodia desse Amor, né, na igreja, né? Ok. Mas é uma música pra você ouvir no carro, na sua casa e tal, que é mais pop, assim, né? Mas essa, a Tudo é pra Tua Glória, por exemplo, que eu fiz a interpretação dela, que é uma versão, nossa, a pessoal da igreja brinca, né? Porque eu que trouxe ela pra igreja, e praticamente só eu canto ela. E quando alguém canta, fala assim, nossa, essa música é da Naka, ninguém pode cantar. É uma brincadeira. É uma brincadeira que eles fazem lá. Brincadeira interna. É uma brincadeira interna. Então, eu tenho um apego, assim, com algumas músicas que realmente fizeram parte da minha trajetória. Tudo é pra Tua Glória também, que foi quando eu entendi o que assim, eu não faço o que eu faço pra abençoar as pessoas só, mas porque isso é pra Deus, isso vai pra Deus. Então, o meu coração precisa estar alinhado com o coração dele, a motivação e tudo, enfim. Amém. A gente gosta do medley. Eu queria que você fizesse um medley dessas 3 canções. Tô desafiando. Aqui a gente desafia na hora, podcast é assim. Eita. Então dá pra cantar um trechinho de cada uma dessas 3 canções que você citou? Tá. Pega aqui, lá. Tem a colinha. Está chegando a colinha. Tô brincando. Vamos lá. É só pra eu ver a sequência que eu vou cantar. Isso, fica à vontade. A Camille vai cantar agora algumas das músicas atuais, alguns lançamentos que você ouve na programação da Rádio Visionária, todas elas, tá? Então, com certeza, a qualquer momento, se você ligar na Rádio Visionária, vai poder ouvir uma das canções dessa querida adoradora do Senhor. Amém. Manda bala aí, querida. Amém. Vou cantar primeiro Seus Pensamentos, então. Vai. Eu tenho a mente de Cristo, meu coração em suas mãos. Eu tenho seus pensamentos e a minha alma descansa. Eu tenho a mente de Cristo, meu coração em suas mãos. Eu tenho seus pensamentos e a minha alma descansa. Essa é Seus Pensamentos? Seus pensamentos. Seus pensamentos. Melodia desse amor, vai. Manda aí. Quero desfrutar a melodia desse amor, ecoar em minhas notas desse autor, as notas desse autor. Quero desfrutar a partitura desse amor, ecoar ao mundo o som do Criador, o som do Criador. Essa é legal pra tocar no ukulele, tá? Essa é a mais poética que eu falei. Aí fala de partitura, de uma coisa mais poética. E a mais recente. A mais recente. Tudo é pra tua glória, né? Glória. Vai lá, um trechinho pra gente. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. E tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Oh, quero ver tua beleza.
Pronto. Oh, vocês viram uma palhinha do repertório aqui da Nakamine. Amém. Então você ouça ela nas plataformas digitais, por favor. Você já procura lá antes de terminar essa entrevista, tá? Fica até o final, que a gente vai ter mais um assuntinho aqui pra falar com ela. Mas aí depois você vai procurar nas plataformas digitais. Vida de influencer. Você se considera uma influencer, ô, Naka? Então, eu não sei se é a palavra, mas o que eu coloco, né, na minha bio, por exemplo, e o que eu considero mais, assim, é a criadora de conteúdo. Isso, né? gostei. Então, como eu tenho esse chamado na música e o chamado pastoral, a comunicação tá ali presentíssima na minha vida. Então, é uma consequência. Então, quando eu divulgo as minhas músicas, quando eu divulgo uma palavra de Deus para as pessoas, eu entendo que isso traz um alcance, né? E aí algumas pessoas talvez possam olhar como uma influencer, né? Esse nome mais popular. E não tem problema, né, pra mim, mas eu realmente, eu acredito que seja uma consequência. A música é uma consequência, ela traz, através das palavras que eu trago para as pessoas também, do ensino que eu trago através das minhas redes sociais. Então, acabo criando muito outros conteúdos de ensino, conteúdos didáticos, conteúdo até de backstage, né? Eu gosto muito de colocar o backstage do louvor, né, da dinâmica da igreja. Eu respiro igreja, gente. Então pensa, eu amo poder compartilhar isso com as pessoas e inspirar as pessoas a fazerem o mesmo também, né? Então, aí traz a consequência da visibilidade, tudo nas redes sociais. E aí, eu gosto muito de algumas marcas, né? Então, realmente, isso vai trazendo também as parcerias, as publicidades. Sim. Eu trabalho com isso também, né? Eu tenho uma empresa, né, de marketing, então eu crio conteúdo para outras empresas. Então, isso faz muito parte da minha vida. Ok. Entendeu? Então, assim, acaba trazendo essa consequência de ser uma criadora de conteúdo, e eu acredito que é como eu me identifico mais, né? Uma cristã, cantora, criadora de conteúdo, né? Que logo, né, quando for da vontade de Deus, vou me tornar uma pastora, né? Também. Amém. Amém. Já tenho vivido isso na minha igreja local, né? Através das células. Eu e meu marido, a gente supervisiona várias células da nossa igreja. Então, a gente vive isso, a gente cuida de ovelhas, de pessoas. Mas ainda a gente não foi consagrado a pastor. Então, a comunicação nas redes sociais é uma consequência, na verdade, né? Então, é assim que eu vejo. Profeticamente eu vejo isso. Você já disse, né? Amém, Vou repetir. recebo. Você realmente tem um caráter, uma característica muito forte pastoral. Amém. E que vai realmente influenciar, no bom sentido, as vidas das pessoas, para que elas realmente sigam a Cristo, Amém. sigam o modelo de Cristo, né? Porque Sim. o apóstolo Paulo diz perfeitamente, né? Que ele diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Então, para você se refletindo como uma imitadora de Cristo, Sim. isso é incrível. E como você vê isso, né? Trazendo isso para tantas pessoas, tantas vidas, né? Sendo você vendo você, né? Na verdade, né? Como você vê essa queimando isso por vidas, né? Conta isso pra gente. Tá. Eu acho que uma coisa tão legal a gente pensar que a grande comissão que Deus chamou a gente, que não é negociável, é fazer discípulos. Sim, perfeito. Né? Então, isso é para todo mundo. Não é para Naka, não é só para pastores, não. É para todo mundo. A grande comissão de fazer discípulos é para todo mundo. Claro, a gente vai se preparar para isso, igual eu falei lá, né? Uma pessoa que ainda tá passando por uma transformação, ela não vai começar a discipular alguém. Sim. Né? Ela, na verdade, vai ser mais discipulada ali, vai ter um processo de discipulado para aí sim estar apta para discipular. Então, eu acredito, né? Às vezes, várias pessoas, assim, vêm conversar comigo e falam: Naka, como que eu descubro o meu chamado? Eu não sei o meu chamado e tal. E aí, eu gosto de dar essa resposta. Olha, a boa notícia é que, na verdade, é que você já tem o seu primeiro chamado. O que é para todo mundo é fazer discípulos. Boa. Aí dependendo da pessoa, se eu já conheço mais a pessoa e tudo, aí eu entro mais profundo. Geralmente eu penso assim: se a pessoa já está apta para discipular, mas ela não discipula por medo, ou até por orgulho, ou sei lá, outra coisa,
estaria errado, né? Se ela está apta para fazer e ela não está cumprindo uma coisa que Deus chamou todos nós para fazermos, eu falo, se eu sei da condição da pessoa, se eu entendo o que ela está vivendo, né? Se eu sou próxima, eu falo, olha, talvez você ainda não está vivendo o seu chamado principal, que você, sei lá, quer ser um pastor. Ok. Né? Não vou dar esse exemplo, porque esse exemplo é ruim, porque se a pessoa não quer ser pastor, não quer se pular, você tá com sacanagem. Aí é demais, hein? demais. Tá bom, vai por... Vou dar outro exemplo. Vai, uma cantora. Ok. Alguém que tem esse dom e tal, mas não chegou lá ainda, não sabe os primeiros passos e Deus ainda não, de alguma forma, não tá derramando graça pra ela viver isso. Aí eu falo, olha, talvez você ainda não tá vivendo ainda essa vida que você quer como cantora ou como uma grande empresária e tal, porque você ainda não tá vivendo o principal chamado, que é fazer discípulos. Talvez seja isso, posso estar errada. Ora sobre o assunto, porque às vezes a pessoa quer tanto uma coisa assim, parece muito grande, né? Igual ser empresário de uma igreja, ou de uma grande empresa e tal, ou ser um tal, tipo, ela sonha muito grande, mas ela não está disposta a sacrificar para chegar lá. O que é sacrificar? Sacrificar as más condutas. Eu sou uma pessoa que toda hora tá, vamos supor, tá gostando de alguém diferente, tá com uma carência. Não sacrifica isso, quer estar sempre com alguém. Então tem que sacrificar essas coisas pra alcançar esse grande, né? A Bíblia fala para que quando a gente é fiel no pouco, aí a gente é fiel sobre o muito. Amém. Então eu falo, olha, talvez você ainda não tá vivendo o seu chamado, porque você ainda não tá vivendo o principal que Deus te chamou. Porque, de repente, se você começar a viver logo esse grandão aqui, você vai esquecer do principal, que é fazer discípulos. Então, eu acredito muito que e fazer discípulos não é que você tem que ser um pastor. Isso é para todo mundo. Você faz discípulos de diversas formas. Então, eu acredito que viver isso, né? Respondendo melhor a sua pergunta, que é sobre viver esse chamado pastoral, que você falou, né? Então, eu acredito que vivendo essa grande comissão, que é para todos nós, Deus ele vai liberando outras coisas sobre a nossa vida ministerial, sobre a nossa vida, sobre até os nossos sonhos, que Deus sonha infinitamente mais que nós. A gente pode começar a viver isso se a gente estiver cumprindo essa primeira grande comissão, estar apto para isso primeiro, né? Então é uma forma que eu penso, né? Não é regra para todo mundo, mas geralmente, quando alguém me pergunta que não sabe seu chamado, eu falo assim, então, você tá vivendo o primeiro chamado? Porque o personalizado geralmente vem depois, quando você entende o primeiro, né? Então, porque pra não roubar a atenção também, né? Imagina, você começa a viver uma coisa tão grande e isso rouba a atenção de você cumprir a grande comissão, né? Maravilhoso. Bela mensagem. Pega aí, você que tá nos assistindo, já pegou as dicas, então é dessa maneira. Amém. Naca, querida, eu posso chamar de Naca? Com certeza, pode. Muito obrigado por ter atendido meu convite. Eu creio que foi um bate-papo. A gente faz esse podcast em formato de bate-papo, né? E a gente extrai do convidado, né, aquilo que realmente Deus colocou na vida dele. Esse é o nosso objetivo, né? O objetivo da Rádio Visionária é realmente ter a visão do reino. Amém. Visão do reino em todas as áreas da nossa sociedade. Então, esse é o nosso entendimento, não somente no campo musical, como você falou, mas também no campo empresarial, como você é também uma empresária. Você trouxe algumas coisas importantes que, com certeza, muitos jovens vão se espelhar em você. Amém. E eu quero agradecer demais por todo esse bate-papo aqui. Muito obrigado por ter atendido o meu convite. E a casa é tua, Rádio Visionária. Você já é da família Rádio Visionária. Legal, bom saber. Você já é da família Rádio Visionária. E muito obrigado de verdade, em nome de Jesus. Não, obrigada a você pelo convite. Parabéns pelo trabalho, né? Como ele falou no começo, a gente sempre percebe que a gente está nos mesmos eventos, né? Trabalhando bastante. É verdade. Eu já encontrei ela, na verdade, não encontrei. Na verdade, a gente tá em vários eventos. A gente já não te vi, sempre comenta stories um do outro. Exatamente. Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, Amém. Parabéns pela dedicação. Amém. Realmente é tão importante, eu acredito, os cristãos estarem em todas as esferas da sociedade, Perfeito, né? E estar tenho a mesma visão.
parte de arte e entretenimento, né? Trazer isso que você traz, assim, esse diálogo é tão importante. E glória a Deus pela sua vida, pela vida desse projeto, viu? Deus abençoe muito o ministério de vocês Amém. também. Estamos aqui porque o nosso slogan é o reino de Deus em primeiro lugar. Amém. Então a gente leva o Isso reino aí. de Deus realmente Tudo é adiante. pra tua glória. Hein? Deixa as suas redes sociais, por favor, pra galera aí, pra o Sim. pessoal poder seguir aí. Gente, @Nakamine no Instagram, no TikTok. Estou lá no YouTube também. Inclusive, logo, logo vou colocar devocionais no YouTube. Ó, Então, né, foi uma reunião que a gente teve com a ONI. Eu vou fazer não só essa parte das músicas lá, né, mas vai ter os conteúdos de devocional e tudo. Então, me segue lá também na Caminho Oficial. aí, então já sigam essa adoradora do Senhor, uma Amém. querida amiga, já é amiga já, preciosa, valeu demais, querida. Amém. Aqui, ó. Aê. Obrigada. Valeu, glória a Deus. Tchau, Pessoal, gente. estamos encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast Reino em Perspectiva aqui da Rádio Visionária. Estejam, primeiramente, curte, se você não curtiu ainda, curta agora o vídeo, pelo amor, dá o seu like, por favor. Não, implorando, não. Curte aí, gente. Curte aí, compartilha, comenta aí o que você achou da entrevista, a parte que mais te edificou, deixa seu comentário aí, com certeza você foi muito edificado aqui nessa entrevista. Estamos aqui diretamente do estúdio Baruch, aqui na rua Conde de Sarzedas, número 149, loja 38, aqui na Galeria Conde de Sarzedas. Aliás, ó, deixa eu mostrar aqui na câmera, ó, tô com patrocínio aqui, ó. Galeria Conde de Sarzedas aqui, futuramente Festival da Cultura Cristã, aguardem Uau. novidades, tá? E estamos aqui nesse super estúdio. Se você quiser gravar os seus conteúdos aqui, ó, você pode vir aqui fazer uma visita aqui e fazer um acordo aí, enfim, tá à disposição para você gravar em nome de Jesus. Esse episódio vai estar disponível aqui no YouTube para quando você quiser assistir, fique à vontade, e também nas nossas plataformas digitais, o áudio completinho, entrevista completinha em áudio no Spotify, na Deezer, na Amazon e no YouTube Music. Então, escolha a sua plataforma digital preferida, ouça esse podcast, mais um episódio maravilhoso, e ouça os outros episódios também. Nós ainda vamos trazer alguns ótimos convidados aqui, em nome de Jesus. Estamos à disposição. Obrigado, produção. Valeu, produção. Valeu, pastor. É isso aí. Valeu, Naka. Deus abençoe Obrigada, demais. Tamo junto. Podcast Reino em Perspectiva. É dessa maneira. A Rádio Visionária é o reino de Deus em primeiro lugar. Valeu demais. Legal.